Shalom Adonai, seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? Quando eu pensei no nome para esse canal, eu estava pensando em relacionamento. Nesse relacionamento em que cada um de nós precisa ter com o Evangelho de Cristo, com a pessoa do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre vigiar e orar, esses dois ofícios primordiais que decorrem da vida daquele que é nascido de Deus. Você sabe por que esses dois ofícios não podem ser desassociados um do outro, fazendo nós uma coisa e esquecendo-se da outra? Você sabe o que significa vigiar e orar? Hoje nós vamos entender com simplicidade o que é vigiar de fato e o que significa uma vida de oração. Esta expressão, vigiar e orar, foi dita por Cristo no contexto do Getsemane. Getsemane é uma palavra transliterada do aramaico, Gad Shemen, que significa lagar de azeite. Era um lugar onde se prensava a azeitona para retirar o azeite e fazer também, por exemplo, o óleo da unção. Esse lugar fica ao leste de Jerusalém, além do Vale Cedron, perto do Monte das Oliveiras, onde você sabe Jesus orou em agonia pouco tempo antes dele ser preso. O relato de Mateus 26, dos versos 36 ao 41, nos diz que Jesus então leva 3 de seus discípulos àquele lugar e diz para eles assim: "Sentem aqui enquanto eu vou orar. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Em algumas traduções você vai encontrar o termo velai comigo. Então os discípulos ficam por ali, enquanto Jesus vai mais adiante, prostra-se sobre seu rosto, que é uma expressão para ajoelhar-se, talvez com o rosto em terra, e ora ao Pai. E quando ele volta, encontra os discípulos dormindo, à semelhança das 10 virgens da parábola. E ele diz a Pedro: "Nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Vigiar é discernir. Discernir é compreender, distinguir, diferenciar. O que certamente Pedro e os filhos de Zebedeu não tinham ainda total certeza, nem da questão material, porque a qualquer momento Jesus poderia ser preso, nem da questão espiritual que envolvia principados, potestades, poderes espirituais que estavam tentando impedir que Cristo fosse à cruz, ao ponto de Cristo estar lutando com a sua carne para não fazer a sua própria vontade e colocar a perder a todos, inclusive você e eu. Os discípulos não estavam ainda mensurando o tamanho da responsabilidade do que estava ocorrendo ali, perto do momento do sacrifício que redimiria gerações desde o princípio até o fim. Vigiar, portanto, significa discernir, significa que você avaliará seus pensamentos, seus desejos, suas atitudes, avaliará o seu olhar para cada situação, tanto daquilo que parte de você quanto daquilo que chega até você através de outras pessoas. Quando você está discernindo situações, palavras, atitudes, circunstâncias, você está vigiando. Mas nós só podemos vigiar se temos um parâmetro que nos norteia. Este parâmetro é a palavra de Deus, o próprio verbo de Deus, o Senhor Jesus. Portanto, é impossível você vigiar se não se lançar a conhecer as Escrituras que testificam dele e principalmente conhecer o Senhor das Escrituras, que habita todo aquele que é nascido de Deus. Porque a Escritura sem o Espírito é para nós morte, mas o Espírito vivifica nos ensinando a realidade do que as Escrituras nos testificam. Existem alguns critérios que desenvolvemos através deste exercício de discernimento, desse vigiar, que nos dão maior experiência em nossa caminhada. Por exemplo, você já deve ter vivido a situação de repente, alguém lhe colocar em uma circunstância onde você tenha que rapidamente tomar uma decisão. Isso é muito comum acontecer. Porém, imagine que acompanhado disso, venha também o fato de que se você não tomar logo a decisão, você sofrerá algum tipo de agravo. Agora a coisa muda de figura, né? Porque até então você tinha oportunidade para refletir sobre o assunto e tomar a decisão com calma e sem precipitação. Mas agora isso lhe foi tirado. Quando coisas assim acontecem, eu tenho por regra pessoal que isto não vem de Deus, porque não promove o culto racional, pois todas as coisas do Senhor vêm acompanhadas pela paz de se estar tomando a melhor decisão, ainda que todas as opções sejam aos nossos olhos opções que na melhor das hipóteses nos trazem algum prejuízo, mas temos que tomá-las com o melhor que possamos refletir sobre elas, ou seja, com toda a paz, conforme testifica o apóstolo Paulo em Colossenses 3,15. E a Escritura diz: "Ve'yeshalach belevaver shalom hamashiach."
Então no texto tem o sentido de que esta paz do Messias domine, se assenhorie, se torne o Senhor da sua vida. Mas note que esta paz não é qualquer paz, é a paz de Cristo, aquela que mesmo em meio a um cenário contrário ao que se espera, você descansa, porque crê no Senhor e em sua soberania e providência. Pois ainda que se desça a sepultura, há fé para crer que de lá o Senhor irá te chamar para fora, com um novo corpo incorruptível, como é a promessa do Senhor. Então este é um pequeno exemplo de muitos outros sobre critérios que a gente desenvolve por experiências conhecendo as Escrituras e caminhando com o Senhor. Portanto, tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas que nos incomoda, e que olhando para o que conhecemos das Escrituras não temos resposta, mas gera uma dúvida no nosso caminhar, coisas que quando pensamos não ficamos satisfeitos com as opções que nos restaram e por vezes estamos mais inclinados a escolher uma determinada alternativa e aquela alternativa gera em nós um desconforto, uma falta de paz, saiba que seja a paz de Cristo que domine o seu coração, como diz a palavra. Às vezes a alternativa que nós julgamos não ser boa é esta que Deus pode estar nos mostrando, como por vezes pode também não ser. Tudo depende desse vigiar nosso, que não está condicionado apenas a uma observação dos fatos, mas a discernir os fatos, apurá-los, indo mais a fundo nas Escrituras e examinando tudo à luz da palavra, que é o que significa de fato buscar no Senhor a resposta. Portanto, vigiar é discernir. O outro ofício é a oração. Orar é declarar dependência de Deus. Provavelmente pouco oramos e pouco nos aplicamos nas Escrituras e queremos uma resposta de Deus para as nossas questões. Contudo, muitas vezes o que recebemos é um silêncio da parte do Senhor. E você vai ver que isso não é um problema de Deus, pois Ele ouve a todas as nossas orações. Há vezes que Ele fala conosco de maneira direta, outras vezes por meio de situações, outras vezes usando pessoas, mas na maior parte das vezes Ele fala conosco pelas Escrituras, onde a maioria das nossas questões já estão respondidas e nós não sabemos porque não examinamos elas. Lembra dos saduceus interrogando a Cristo em Mateus 22? E nós, semelhantemente, não queremos conhecer as Escrituras para aprender e descobrir as respostas para a maioria das nossas questões. Elas já estão respondidas, mas nós queremos uma consulta particular, personalizada, rápida, encaixada com o nosso dia a dia e também com nossas vaidades cotidianas. Porque estamos preguiçosos de nos debruçar sobre os escritos que testificam os ensinamentos e caráter do Senhor. E assim muitos vão pelo que os outros dizem ou tomam decisões precipitadas, no íntimo julgando não ter sido respondido por Deus, ou então confundindo uma palavra ou orientação de terceiros como sendo palavra do próprio Senhor. Porém, sem provar os Espíritos e sem conhecer o caráter de Deus que está revelado em Cristo e que não se contradiz a sua palavra. Nós oramos porque nós somos dependentes. Quando Adão e Eva pecaram, o homem se tornou independente de Deus. E a palavra do Senhor diz em Gênesis 4, verso 26, que a partir do terceiro, depois de Adão, Enos, filho de Sete, começou-se então a invocar o nome do Senhor. Eles reconheceram que não podiam mais prosseguir sem conhecer a vontade do Senhor. Então nós precisamos entender que a oração vem deste reconhecimento de dependência que temos de Deus. Toda vez que oramos é porque estamos declarando essa dependência. E se não oramos, certamente estamos agindo na independência e tomando decisões meramente na nossa razão, agindo unicamente por meio dos sentidos naturais, das nossas percepções, tomando decisões segundo o que nós achamos melhor, ou se não, agindo sendo guiados pelo nosso enganoso coração, que são decisões pautadas em critérios meramente emocionais, sentimentais. Ser a paz de Cristo árbitro em nosso coração não significa que nós vamos andar segundo o curso dos nossos sentimentos, cedendo a tudo o que nós desejamos sob o pretexto de que estou agindo com paz, só porque minha carne está satisfeita. Esta não é a paz de Cristo, senão que uma mera conveniência da carne. A verdadeira paz vem de examinar as Escrituras, encontrar nelas o caráter da pessoa a quem elas testificam, Cristo, e seguir o seu exemplo. É por isso que a verdadeira paz não está condicionada ao cenário ao redor. Quem ora a Deus, mas faz tudo segundo o seu coração, não é dependente de Deus. Portanto, pare e reflita em como você tem vivido seus dias, sabendo que vigiar é discernir e orar é declarar dependência. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos.
Senhor, em nome do Teu Filho amado, Yeshua, Mashiach, nosso Senhor e Rei e Salvador, nós queremos, Pai, Te agradecer pela vida que recebemos e pela oportunidade, Senhor, de Te render graça e louvor com nossas próprias vidas, sendo testemunhas do Senhor aonde nós estivermos. E eu rogo por aqueles que estão aqui do outro lado ouvindo esta mensagem, para que não somente eles, mas a todos que estão ao seu redor sejam alcançados por essa palavra e que essa palavra venha assim a germinar em seus corações e se transformar em algo palpável em suas vidas, algo que eles possam frutificar, ó Deus amado, e que outras pessoas também, Senhor, vejam esse testemunho e sejam alcançadas por essa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem. Peço que o Senhor possa estar derramando cura, salvação, providência na vida de cada um que está aqui do outro lado, segundo a necessidade de cada um que o Senhor conhece. Muito obrigado em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se você gostou dessa mensagem, clique no gostei e compartilhe com outras pessoas a fim de que elas também sejam abençoadas pela palavra. Te espero no próximo devocional. Um dia abençoado para você. Shalom Adonai.